Olá pessoal, aqui é a professora Larissa, espero que estejam todos bem. E nessa primeira aula, da nossa plataforma que a gente vai utilizar agora, o Classroom, nessa primeira aula a gente vai retomar do ponto que a gente parou, tá? Eu já tinha falado com vocês aí sobre a hierarquia das normas, aquela pirâmide lá do Kelsen, que tá na apostila de vocês. E agora a gente vai começar a fazer a diferenciação entre os três poderes que a gente tem, executivo, legislativo e judiciário, tá? Pra gente poder entrar no processo legislativo. Então aí eu coloquei para vocês uma tabela, uma tabelinha esquemática que eu retirei lá do site do Senado Federal mesmo, explicando aí sucintamente para vocês o que faz cada um dos três poderes, Nós temos legislativo, executivo e judiciário, O poder executivo, ele administra, O próprio nome já dá uma ideia pra gente de execução, Executa políticas públicas, Administra o governo, faz propostas orçamentárias, Faz a gerência do dinheiro, onde é que vai gastar o dinheiro, quais políticas públicas vão ser implementadas, todos aqueles direitos garantidos lá na Constituição. Como que ele vai administrar isso, administrar os seus governados, E a gente pode colocar aí, quem que exerce a chefia do Poder Executivo. Nós temos o Poder Executivo Federal, da União, Poder Executivo Estadual, dos governadores, e o Poder Executivo dos municípios, Federal, lá da União, a gente tem o chefe do Executivo, é o presidente da República. Nos estados, o chefe, como eu já falei, são os governadores. Nos municípios, nós temos os prefeitos como chefe do Executivo. Quando a gente fala do Legislativo, também já falei um pouco para vocês, lá nas nossas aulas, que nós temos os nossos representantes da vontade do povo, lá no Legislativo, em todas as esferas. Na federal, a gente tem os deputados federais e senadores. Na esfera estadual, nós temos os deputados estaduais. Na esfera municipal, nós temos os vereadores, lá na Câmara de Vereadores. Então, eles vão fazer ali a análise dos projetos de lei, vão discutir, vão votar, vão ver se aquilo é realmente interessante ou não, vão propor alterações aos projetos de lei apresentados e aí vão aprovar ou rejeitar o pedido para posterior sanção aí do presidente da República, ou do chefe do executivo nas outras esferas, prefeitos e governadores, se a lei for aprovada. Se não for aprovada, o projeto de lei é arquivado. E aí, no judiciário, a gente tem aquele poder que é responsável por julgar, aplicar as leis que são aprovadas e que formam aí o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Esse poder, ele fica a cargo, ele tem a responsabilidade de lidar aí com os conflitos dos cidadãos, ou entre os cidadãos e o poder público. Tá? Então, o judiciário vai fazer a aplicação dessas leis, vai verificar aí se as leis estão sendo cumpridas e vai atuar quando for instado, quando for provocado a fazê-lo. Quando a gente ajuiza no popular, popularmente falando, a gente ajuiza uma ação, a gente está provocando o judiciário a lidar com os nossos conflitos que aparecem aí na nossa vida. Nós temos vários exemplos aí do judiciário, Popularmente aí são chamados os juízes, mas a gente fala aí de forma mais formal, magistrados. Os magistrados exercem aí o poder judiciário. Bom, pessoal, aí é só um resumo daquilo que eu falei,
Poder Legislativo, os atos normativos, eles passam pelo Poder Legislativo para serem votados, apreciados, discutidos, né? Se eles forem aprovados, eles são sancionados pelo presidente, que é o chefe do executivo, e são publicados, então, no DOU, né? Diário Oficial da União, que é o veículo aí de informação oficial, tá? Eu brinco que Twitter não é forma de publicação de ato normativo, né? Só mesmo o Diário Oficial da União. A gente pode consultar lá online, né? Imprensa oficial, e ver quais foram as leis publicadas no dia, tá? E vejam bem, quando eu estou focando no Poder Legislativo Federal, né? Mas esses atos normativos também, se a gente passar essa ideia para o âmbito estadual e municipal, a gente vai ter que os atos normativos nos estados, eles passam pela Assembleia Legislativa para votação pelos deputados estaduais. Se aprovados, são sancionados pelo governador. Da mesma forma, nas prefeituras, né, nos municípios. Passa pela Câmara dos Vereadores, os vereadores aprovam e aí o prefeito sanciona, tá? Então, é isso. Antes da gente entrar no processo legislativo em si, né, no caminho que um projeto de lei percorre antes de ser publicado, antes de virar lei, né, eu vou explicar para vocês o Congresso Nacional. Quando a gente fala em Congresso Nacional, a gente fala, né, em duas casas legislativas. Olha aí na imagem. A gente tem duas casas legislativas. Uma delas é a Câmara dos Deputados, né, do lado direito aí da foto, e a outra é o Senado Federal, do lado esquerdo da foto, tá? Na Câmara dos Deputados, a gente tem 513 deputados. No Senado, nós temos 81 senadores. E quando um projeto de lei ele inicia em determinada casa legislativa, essa casa é chamada casa iniciadora. E a outra casa, que vai receber o projeto de lei posteriormente, ela é denominada casa revisora. Quando a gente for para o fluxograma do caminho, né, que a lei faz dentro do legislativo, a gente vai entender melhor o que é essa casa iniciadora e revisora. Por hora, a gente fala o seguinte: existem alguns legitimados para propor projetos de lei, não é? Então, deputado pode propor projeto de lei, senador pode propor projeto de lei, dependendo de quem propõe o projeto de lei, esse projeto vai iniciar a votação numa casa, né? Então, por exemplo, se ele inicia a votação na Câmara dos Deputados, a Câmara é a casa iniciadora. E aí ela vai fazer a votação toda e depois vai passar para o Senado. E o Senado, nesse caso, vai ser a casa revisora. E vice-versa. Se o projeto começar no Senado, o Senado é a casa iniciadora. E a Câmara, a casa revisora. Agora a gente vai falar um pouco desse fluxograma aí de um projeto de lei, né? O que esse fluxograma traz pra gente? Traz o caminho que um projeto de lei vai percorrer de maneira sintética, né? Dentro do Congresso Nacional. Como as duas linhas aí do fluxograma são azuis, né? Para não confundir, eu numerei em 1 e 2, identificando aí qual a linha que eu vou começar a explicar para vocês, tá? Começando, lógico, pela número 1. Vamos supor que um projeto de lei tenha iniciado aí, ó, coloquei casa iniciadora, sem detalhar o nome, porque pode ser tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal, e a revisora também. Então, se ela vai lá para a casa iniciadora, ela segue e vai ser discutida, tá? Se esse projeto de lei ele for aprovado na casa iniciadora, ele segue para apreciação da casa revisora. E aí, se ele for aprovado na casa revisora,
ele segue para a sanção do presidente da República. Aí o presidente da República pode ou vetar ou aprovar. Se ele aprova, vai lá para a bolinha verde lá embaixo, ó, vai para sanção e promulgação desse projeto de lei. Se o presidente da República ele veta alguma coisa, uma parte da lei, o veto vai para o Congresso Nacional decidir, apreciar o veto do presidente. Se o veto for mantido, né, significa que o Congresso concordou com o veto do presidente. Aí, arquiva o veto, né? Arquiva a parte que for vetada pelo presidente, que o Congresso concordou, vai ser arquivada e o restante da lei vai ser aprovada. Se o Congresso não concordar com o veto do presidente, né, a gente chama que derrubou o veto do presidente, ele vai e promulga a lei mesmo com o veto do presidente. Esse veto é derrubado, tá? Recentemente aconteceu isso em relação ao BPC, né, o benefício de prestação continuada. Queriam alterar, tirar algumas pessoas que receberiam esse benefício. E aí, acho que deve ter umas 2 semanas isso que aconteceu. O Congresso derrubou o veto e aprovou a lei para não constar esse veto do presidente, né? Foi muito divulgado aí que isso aí representaria um gasto muito grande para o governo, por causa dessa derrubada desse veto. Voltando lá para o início do número 1, né, a gente falou o caminho quando um projeto de lei é aprovado. Se o projeto de lei for rejeitado na casa iniciadora, ele é arquivado, nem segue para a casa revisora, tá bom? Agora, se a casa iniciadora aprovou, chegou na casa revisora, a casa revisora pode rejeitar. E se ela rejeita, vai arquivar também, tá bom? Agora a gente viu esse caminho do número 1 como um projeto de lei que foi aprovado totalmente, né, que seguiu o fluxo normal de aprovação sem alteração, né? Seria o mundo ideal aí, um projeto de lei que passa pelo legislativo sem ter nenhuma alteração. Agora a gente vai ver no número 2 como quando acontece alteração, o que acontece. Ele começa na casa iniciadora, né? E aí, ele quando chega, é aprovado, passa para a casa revisora, mas aí a casa revisora, ela modifica, ela propõe emendas nesse projeto. Aí, se ela propõe emendas, que são alterações no projeto original, o projeto volta para a casa iniciadora apreciar as alterações propostas pela casa revisora. Vamos de novo. Começou na casa iniciadora, projeto. Foi aprovado, foi enviado para a revisora. A revisora faz alterações, propõe alterações. Acho que nesse caso aqui não vai ser assim, pode ser assado. Propõe alterações no projeto original. Então, é obrigatório que a casa iniciadora reveja o que foi proposto pela casa revisora, né, para saber, ter ciência do que vai ser aprovado. E aí, eles vão avaliar se vão aceitar essas propostas de alteração ou não. Aí, se eles aprovam o projeto modificado, esse projeto segue com as alterações para o presidente da República sancionar. E aí, o finalzinho é a mesma coisa. O presidente aprova, vai ser sancionado. Se ele rejeita, o veto, né, vai para o Congresso analisar. Tá bom? Então, é mais ou menos isso. Eu vou deixar, já deixei, na verdade, um link lá na página, né, na nossa sala de aula, com mais detalhamentos desse processo legislativo, tá? É um vídeo institucional da Câmara dos Deputados, né, direto do site. Lá tem os fluxogramas mais interessantes aí para a gente poder
estudar isso mais a fundo, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço.